Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fugia da Matrix, Animais Impuros de Levítico 11 pelo olhar da biologia. Bom, para quem não sabe, eu sou um biólogo, né, Lucas Rodrigues, sou formado em biologia. Eu vou falar um pouco das características desses animais aqui da lista dos animais não kosher, né, no hebraico kosher é apropriado, no caso dos animais que não são apropriados para o consumo, chamados de animais impuros aqui em Vaikra 11, Levítico 11. Então este primeiro vídeo é sobre o camelo, né, gamal aí no hebraico. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas aprendam. Tá aqui, ó, texto de Levítico 11, verso 1 ao 4. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Estes são os animais que comereis dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais, todos que têm unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, e rumina deles comereis. Destes, porém, não comereis dos que ruminam, ou dos que têm unhas fendidas. O camelo, Hagamal, que é o assunto do vídeo de hoje, que rumina, ele mapris, mas não tem unhas fendidas, o parsá, esse vos será tomé, imundo. A gente já vai ver o significado dessa palavra tomé. Então aqui a ênfase aqui é no verso 4, vamos estudar o verso 4, porque o camelo é um animal imundo, sendo aí a resposta está ali, porque ele rumina, mas não tem unhas fendidas. Mas o que implica isso? Né? É uma característica de identificação. Deus criou os animais assim. São puros aqueles que ruminam e têm unhas fendidas dividindo em duas. Caso só tenha uma dessas características, não satisfaz, né, para ser um animal puro. Então, o que é um animal tomé? O que é um animal imundo? A gente vai estudar isso aqui. Detalhe, este vídeo não tem caráter de dizer, ó, você não pode comer isso, não pode comer aquilo. Não, aí é você com a sua consciência, né? Até porque essa lista de Vaikra 11, lá no Novo Testamento, ela não aparece. Então fica assim obscuro, não condena e também nem libera. Então aí fica no seu entendimento. Mas o propósito aqui é mostrar a questão biológica, né? Por isso que é pelo olhar da biologia, para ver o porquê, qual a coerência dessas proibições aqui em Vaikra 11. Então vamos lá, tome aí no hebraico, impuro. Eu marquei aqui em verde o que é mais aplicado a esse texto aqui, né? Porque não é um vídeo de caráter religioso, né? Vamos dizer assim. Então é impuro caído no sentido religioso, né? A moral dele, né? Imoral seria contaminado, infame, poluído, doente. Então, impuro, contaminado, poluído, doente se aplica aí ao gamal, ao camelo. Mas por que o gamal? Ele é um animal impuro, contaminado, poluído e doente. A gente vai ver. Então aí você tem a estrutura do estômago, né, do intestino aí, de um animal que é ruminante, né? Os ruminantes são assim o camelo também é. Então tem ali o esôfago, o retículo, o omaso, o intestino, o rumen, né? Ali tem o rumen, depois ali o abomaso, né, o intestino, enfim. Então os animais como o camelo, que é um animal ruminante, ele tem dividido nessa estrutura, né? Por isso que a expressão ali para que rumina, ruminante, é aquele que tem uma subdivisões nele, né? Ele tem essas subdivisões. Então eles pegam um alimento, né, com auxílio da língua. Em seguida é feita uma deglutição desse alimento. Eles mastigam um pouco, né, e jogam para dentro esse alimento. Então o alimento chega no primeiro compartimento, nessa subdivisão aí, que é chamado de rumen, também popularmente chamado de pança. Então quando chama alguém de pançudo, né, pança, tem pança, então tá falando que você é um ruminante. Cuidado aí com a glutonaria, né, irmão? Então este é o maior de todos os compartimentos, né, o rumen. Ele ocupa essa parte aí
da esquerda da cavidade abdominal e é onde tem uma flora microbiana muito grande. Então essas bactérias, nesses micróbios, eles vão quebrar a celulose, porque eles não têm uma enzima chamada celulase, né, que é capaz de quebrar a celulose. Então precisa desses microbiontes, né, esses micro-organismos vivendo ali. Então esse alimento, nós já sabemos, né, a carne, então ele tem aí o risco de ter uma contaminação microbiana, mas enfim. Esse alimento depois ele vai para o segundo compartimento, que é o menorzinho de todos, chamado de retículo ou também chamado de barrete. Ele possui uma mucosa e nele ocorre a formação de pequenos bolos de comida. Vai fazendo assim, montando os bolinhos, né, da comida que está sendo ali processada. Detalhe, esses 3 primeiros compartimentos, né, eles são compartimentos de quebra apenas, né, o rumen, o retículo e o omaso, apenas da deglutição física. A parte química acontece tudo no abomaso, que é a quarta e a última dessas cavidades. Então ali vai sendo processado. E aí esses bolinhos de comida voltam para a cavidade oral. Aí ele vai ser ruminado, né? Vai ser mastigado e novamente deglutido. Olha que processo demorado, né? Aí retorna para o estômago e o alimento vai para o omaso, que é também chamado de folhoso, porque ele possui uma mucosa laminada, aí por isso é chamado assim. Aí ocorre o que? Uma reabsorção da água nesse bolo alimentar. Aí depois ele vai para o chamado estômago verdadeiro, que é onde ocorre o processo químico, né? A digestão química. Isso ocorre lá no abomaso, também chamado de coagulador. Então esse compartimento ocorre toda a química ali, igual o que ocorre no nosso estômago, né? Vai ocorrer aí nesse compartimento final. Então é tudo isso que ocorre num animal, na digestão do animal ruminante, assim como um camelo. Então olha que interessante, a BBC no ano de 2021, então um pouco mais de um ano aí, ela coloca aí, por que os camelos podem ser a origem da próxima pandemia? Algo interessantíssimo, né? Porque eles podem ser a origem da próxima pandemia. E ela vai explicar o motivo. Os inúmeros motivos, ela coloca aí que eles foram apontados na época como capazes de transmitir um tipo de Covid, né? Não é o Covid, mas o MERS, né? Sendo apontados como os principais animais. Países da África, principalmente em países muçulmanos, né? No mundo árabe, digamos assim, aumentou o consumo de leite e de carne de camelo. Eles comem. Sim, muçulmanos comem a carne de camelo. Então tem aumentado isso. E o pior, em países africanos onde há uma qualidade de vida mais baixa, uma condição inferior, né? Assim, eles estão consumindo leite sem ferver, né? O leite da camela sem ferver, e ainda comendo a carne desses camelos, muitas das vezes crua, gente, crua, é isso mesmo. Pensa uma carne cheia de bactéria, com vírus, né, com esse MERS aí, podendo ter o vírus, crua. É algo absurdo, né? Bem, eu vou fazer a leitura esse pequeno artigo aí, uma pequena revisão aí da Organização Mundial de Saúde, está em inglês, né? Eu vou fazer a tradução aqui, os pontos principais. Aí tá falando da síndrome respiratória do Oriente Médio, né? Aí fala ali sobre essa MERS e o cuidado que nós devemos ter por conta de contato com alguns animais.
Aí fala ali, no ano passado, isso aí foi em 3 de junho de 2014, ou seja, em 2013, muitas investigações sobre um animal que tem conduzido a MERS, né? E essa MERS tem sequência genética para humanos e camelos no Egito, no Omã, no Catar e na Arábia Saudita demonstraram uma proximidade entre o vírus encontrado em camelos e o vírus encontrado em pessoas em diversos lugares geográficos. Então, os outros estudos têm encontrado o MERS, anticorpos de MERS, em camelos na África e no Oriente Médio. Então, alguns resultados mostraram que pessoas que trabalham próximas, isso lá no Catar, pessoas que trabalham próximas com camelos, né, como, como trabalhadores em roças, né, veterinários, enfim, pode ter um grande risco de contaminação do MERS, né, de infecção do MERS. Lembra que um dos sentidos aqui da palavra impuro também é o que? É doente, né? De doença, poluído, né? Infectado, enfim. Aí a gente encontra aqui a preocupação sobre proprietários de fazendas, né? Trabalhadores ali, enfim, que estão próximos. E o pior, a população que consome essas carnes. E em alguns lugares da África é consumindo, como por exemplo o Quênia, o país que mais tem camelos no mundo, 10% dos camelos do mundo estão lá no Quênia. Tem muita gente que consome carne sem preparar, né? Crua, né? Ou também consome o leite sem ferver. Então a preocupação é que tem a higiene com o camelo. Então, como que pode consumir a carne de camelo? A recomendação é que para consumo ela não pode ser uma carne crua, né, como muita gente faz. Então, estudos recentes no Catar sobre o MERS detectaram no leite com infecção do MERS no leite de camelos. Assim como na carne também encontraram o vírus na carne. É um perigo isso. A carne de camelo e o leite de camelo são produtos, né, que continuam sendo consumidos, mas eles têm que ter o cuidado de ser bem cozidos, a carne bem cozida e o leite ser pasteurizado. Então você pode consumir se a carne for bem cozida e o leite for pasteurizado. Então esses são os cuidados que devemos ter ao comer camelo. Eu sinceramente não vejo, nunca provei, né? E não vejo motivo por que provar um camelo, comer carne de camelo. Bom, eu não teria coragem, porque a própria Organização Mundial de Saúde diz que, mesmo tendo um leite pasteurizado e mesmo tendo a carne cozida, né, a carne processada do camelo, você não isenta o risco, você diminui o risco, mas você não isenta do risco de ingerir uma carne contaminada, de você estar potencialmente infectado aí pelo vírus do MERS. Então você pode sim contrair MERS mesmo comendo uma carne bem processada, bem cozida, né? Ou bebendo um leite pasteurizado. Ainda tem o trabalho do Ali Khan, Dr. Ali Khan dos Estados Unidos, né? Ele é descendente paquistanês. Ele fez o trabalho com o livro, em 2016, o livro The Next Pandemic, a próxima pandemia. Ele também fala sobre o MERS, né, e a infecção pelo contato com o camelo. Então, aí a gente vê a preocupação do consumo de carne desse animal, né, do leite da fêmea, né, desse animal aí, e é algo bastante perigoso. Então a gente deve ter muito cuidado. Então, se for consumir a carne, seja bem cozida, o leite seja um leite pasteurizado, mas ainda assim você está diante da possibilidade de uma infecção por MERS, né? Então,
há um cuidado muito grande. Isso que eu estou falando não é nenhuma falácia, né? Nenhum achismo, tá aí com comprovação com o que a própria Organização Mundial de Saúde fala sobre isso. Então, espero que tenha ficado interessante, né? Tenha gostado do vídeo, né? Essa questão biológica. Muito obrigado por assistir e até mais.